Aplauda o Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Erga sua Bíblia mais alto que você puder. Faça raiva no diabo, ele é um derrotado. E diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Põe aí no telão o tema de hoje. Vou pregar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é o UFC. Amém? Teologia profunda. Abra a sua Bíblia, Efésios 6, do verso 10 ao verso 12. A tradução que eu vou ler aqui é um pouquinho diferente, quer dizer, muito diferente. Eu estava vendo a minha Bíblia com a tradução, a mensagem, e eu achei perfeita a tradução. Diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra. Fala para o seu irmão do lado: nós estamos em guerra. Permanentemente, ou seja, não vai acabar. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Amém? Agora vamos ver aqui na tradução: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todo principado, contra toda potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra uma hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. A sua briga não é com o seu vizinho do lado, não é com aquele cara que é corintiano, São Paulino, santista, não. A sua briga é contra as potestades, os principados, o inferno. E a gente tem que entender muito isso. Pode se assentar. Muitas vezes a gente está guerreando contra os irmãos da igreja. Cuidado. Eu estava hoje de manhã, o bispo me ligou, para saber como eu estava, e falou assim: filho, você quer pregar? Eu falei: quero, prego. E aí ele mandou algumas sugestões de mensagem para mim, e ali o que me chamou a atenção foi essa: UFC. Para quem não conhece, é uma organização de luta dos Estados Unidos, onde duas pessoas entram no octógono e caem na pancada. Quem saiu vivo, está vivo. Quem foi nocauteado, já era. E eu quero falar para você, nessa noite, que a gente está em guerra, meu querido. A gente entra no octógono todos os dias contra Satanás. Aí você fala assim: não, eu já estou cansado. Não vai entrar cansado. Vai entrar machucado. Vai entrar ferido. Porque o inimigo da nossa alma não dorme. Nós temos que entender que, queira você estando bem ou mal, a luta ela vai vir. O que Jesus disse para os seus discípulos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu as venci.
E na luta tem dois jeitos de você ganhar. Ou você nocauteia, ou você coloca o seu adversário em submissão. Ou seja, você faz ele ficar paralisado e sob o seu comando. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ou nocautear o Satanás, ou colocar os pecados que ele quer na nossa vida sob a nossa submissão. Falar, eu não vou pecar mais. E é isso que eu quero falar nessa noite para vocês. E existem 3 armas importantíssimas para você vencer Satanás. E está nessa sigla aí do UFC. São 3. U de unidade, F de fé e C de coragem. E primeiro eu quero falar para você sobre unidade. Eu estava meditando essa tarde, eu parei um tempo lá no meu quarto, orei, busquei o Senhor, e eu falava com o Senhor, Senhor, a gente precisa de unidade. Porque sabe o que está acontecendo? Satanás está jogando uma fumaça da igreja, e você está atirando em companheiro seu, em pessoa que está do seu lado. Vive fazendo fofoca, vive falando mal. Ai, você viu aquele irmãozinho que ele fez? Está vendo? E fica machucando as pessoas que estão combatendo do seu lado. É para a gente rasgar na palavra Satanás, não a pessoa que está do seu lado. E muitas vezes a gente fica criticando, postando indiretinha no Facebook, no WhatsApp. Ah, isso. Ah, aquela pessoa quando entrou no culto não olhou na minha cara, não me cumprimentou. Você sabe os problemas que aquela pessoa entrou pensando? Você conhece o seu irmão do lado, meu querido? Você ajuda o seu irmão do lado na oração? Você já orou pelo seu irmão do lado? Às vezes a gente entra na igreja, senta, e não sabe nem quem está do nosso lado. Não sabe das lutas do irmão. Quer saber só das nossas lutas. Ah, porque o que me importa é a minha luta. Todo começo de culto aqui a gente faz uma oração por todos aqueles que precisam, que estão com enfermidades. Quem aqui não é só orar, mas é fazer uma visita? Nós temos lá o nosso querido pastor Nelson, convalescente lá. Vai lá, faça uma visita, ore por ele. Ah, eu não sou de fazer visita, então na sua casa, ore por ele, ore pela vida dele. A gente tem que aprender que a dor do meu irmão é a minha dor. Que o Senhor falou que nós somos um corpo em Cristo. E se uma parte do corpo está zoada, você tem que ir lá e ajudar. Quantas pessoas precisam de uma cesta básica? Precisam não de comida, mas nem de dinheiro, mas de um abraço. De você chegar no fim do culto e dar para o Senhor para essa pessoa. Quantos relatos nós já ouvimos, eu já ouvi, de pessoas que deixaram o Evangelho porque não foram bem tratadas dentro da igreja. Eu ouvia uma história esses dias, ouvindo um podcast. Diz que um dos maiores líderes da Índia, Dalai Lama, ele começou a ficar fascinado pelos ensinamentos de Jesus. E ficou fascinado e começou a buscar mais do conhecimento de Jesus e queria. De repente ele falou assim: eu vou numa igreja para ver como que é. Porque se é tão maravilhoso assim o Evangelho,
Se é tão bom assim o Evangelho, eu vou ver como são os seguidores de Jesus. Chegou numa igreja, disfarçado, sem eles saberem quem ele era, foi escorraçado de lá por ser negro. As pessoas nem olharam para ele, jogaram ele para fora. E ali você vê, a Índia toda poderia ser de Jesus hoje. Mas por causa do tratamento de alguns cristãos, que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Então, que você possa, meu querido, o que eu quero te dizer é que você possa recepcionar bem a pessoa que chega aqui. As pessoas vêm aqui, elas querem ver a glória do Senhor refletida na sua vida. Elas querem ver Deus refletido em você. Quando você chega no seu serviço e fala assim, eu sou crente, eu sou de Jesus, as pessoas te julgam, olham para você e falam, é mesmo? Acabei de ver você xingando, falando isso. Dê bom exemplo do Evangelho. Que a gente possa ter unidade. Que se um cair, o outro vai lá, ajuda e levanta. A Bíblia fala, é bom ser dois, porque se um cair, o outro levanta. É melhor ainda ser três. Quando fala do cordão de 3 dobras, que não se quebra. O amor tem se esfriado. As pessoas hoje chegam na igreja em busca das bênçãos que ela não quer saber do irmão, ela não quer saber de nada. Ai, Senhor, vem a mim o teu reino, só a mim. Meu irmãozinho, deixa para lá. Se eu estiver bem alimentado, o que importa o meu irmão? Eu lembro sempre do apóstolo, meu avô Silas. Ele podia ter pouca comida, mas se alguém chegasse lá, ele dividia. Meu avô nunca negou comida para ninguém. Ele mandava comida na casa dos irmãos. O irmão uma vez reclamou, pastor, eu tenho tanta vontade de comer frango de domingo. Ele chegou um domingo e mandou um frango para o irmão. E às vezes são atitudes pequenas, são coisas pequenas que nós temos que fazer pelo nosso irmão. O irmão faltou no culto, pergunta para ele, irmão, e aí, está tudo bem? Você está bem? Senti tua falta. Sabe, ser amável com o seu irmão do lado. Você chega na igreja, fecha a cara, ninguém olha para ele, sabe por que ninguém te cumprimenta no final do culto? Porque você fecha a cara. E baixa a cabeça e vai embora. Ninguém me cumprimenta, Então, meu irmão, para com isso e começa a ser unido. Começa a perguntar, gente, o que vocês precisam? Porque você tem que saber de uma coisa. Se uma pessoa te ajudar, se um dia você ajudar uma pessoa, pode ter certeza, essa pessoa vai ser grata a você e o dia que você precisar, essa pessoa vai te ajudar. Então, se nós cantamos aqui, somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo mesmo. Nós vivemos a unidade, nós sentimos a dor do nosso irmão. E eu vou falar outra coisa para você, tem irmão que quando a pessoa está sofrendo uma luta, adora, fica perto, ajuda, mas quando a pessoa recebe uma bênção, vira a cara. Por quê? Porque não gosta de ver a prosperidade do irmão. E o Senhor tem ministrado na minha vida sobre unidade. Porque eu falo, a palavra vem primeiro para o pregador, depois para vocês. E o Senhor ministrava essa semana comigo. Filho, nós temos que ser mais unidos. Nós temos que buscar a unidade em Cristo. Não, as pessoas falam, não, aqui é Curuçá,
lá é Oratório, a outra igreja é Vila Renato. Nós somos todos povo de Deus. Nós somos todos aqueles que vão para o céu. Você sabia que Jesus está voltando? Se você vê todos os sinais do que está acontecendo, Jesus está à porta batendo. Vamos, que eu vou levar o meu povo. E para isso, nós temos que ter cada vez mais a unidade em Cristo. Amém? Segundo, fé. Nós temos que ter fé. Fé que vai conseguir, que vai acontecer. Eu comentava com a minha esposa hoje. Tinha acabado de morrer um dos apóstolos. E Pedro estava preso. Era o próximo a morrer. E a igreja se reuniu para orar. Para quê? Para soltar Pedro. E a igreja orando lá, Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. De repente Pedro aparece na casa onde eles estão. A menina vai lá, fala, Pedro está aí. Fala, deve ser espírito. As próprias pessoas que estavam orando não acreditaram que Pedro estava ali. Às vezes você está orando ao Senhor, mas não acredita naquilo que o Senhor pode fazer por você. O Senhor cura, liberta, mas liberta só o Nai, eu não. O Senhor só abençoa o Leandro. Não, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Basta você ter fé. Sabe por que muita gente não recebe aquilo que o Senhor tem para você? Porque você não acredita. Nós temos que aprender a ter fé. Eu imagino lá no barco, todos os discípulos lá, e de repente veio Jesus andando sobre as águas, e nenhum teve coragem de ir até ele. Pedro falou assim, eu vou. Os discípulos devem ter rido dele. Vai afundar. Aí de repente Pedro começa a andar sobre as águas. Só que de repente, a falta de fé de Pedro, o que acontece? Ele começa a afundar. Mas ele foi. Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da sua tenda. Faz tudo que eu mandar você fazer. Sabe o que Abraão falou? Tudo nessa, Senhor. Se o Senhor falou, nós vamos. Ele não temeu. Agora você imagina, Abraão, seu filho Isaac, ele falou, vai lá e sacrifica seu filho. O que passou na cabeça de Abraão? Qual foi a fé de Abraão? Será que ele foi pensando assim, Senhor, vai morrer, mas eu vou orar e vai ressuscitar? E ele chegou a fazer o ato, e o anjo segura na mão dele e fala, não, já provou a sua fé. Você tem fé para fazer que nem Abraão? O Senhor fala assim, sai da sua tenda, sai com tudo que você tem. O Senhor vai te dar um ministério em outro lugar. Vai! Você iria. Senhor, mas eu sou preso aqui, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho meus amigos aqui. Às vezes o Senhor está falando para você, vai, faz aquilo que eu quero, tenha fé. Senhor, será que tu queres mesmo? Tenha fé. Tenha fé que o Senhor vai fazer. Ore já crendo no milagre. As pessoas, o Senhor vai curar. Mas em todo caso, vou procurar um médico, vou fazer tratamento, Mas o Senhor não pode curar?
Mas o Senhor não é o Deus de milagre. Basta você crer. O Senhor fala, crendo, receberá. Muitas vezes você ouviu nos evangelhos, o Senhor falando, vai, a tua fé te salvou. Fé. Fé para acreditar no impossível. Ah, isso não vai acontecer. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Imagina o povo de frente do mar. Faraó vindo atrás. O povo falou, nós vamos morrer. O que o Senhor falou para Moisés? Bate o cajado. Vamos. Fé. Moisés podia falar, não, Senhor, mas o que bater o cajado tem a ver? Bate o cajado que o mar vai abrir. Às vezes você está passando por uma dificuldade, você fala, esse mar não vai abrir. Se não abrir, nós vamos passar por cima. Pela fé do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem uma obra na sua vida. O Senhor tem um chamado na sua vida. E às vezes, sabe o que lhe falta? Fé. Para cumprir aquilo que o Senhor falou para você. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Pela fé, eu acho uma das maiores fés da Bíblia, é a de Noé. Um dia Noé estava tranquilo lá na casa dele. O Senhor falou assim, Noé, então, constrói uma arca, porque vai chover. Aí Noé olhou, falou, tá, Senhor, e o que é chuva? Porque nunca tinha chovido. E aí o Senhor falou, vai haver um dilúvio, vai cair água do céu, as pessoas vão morrer, mas a sua família vai ser salva. Faz a arca. E faz do jeito que eu quero. E o que Noé fez? Fez do jeito que o Senhor queria. A arca demorou o quê? 100 anos para ser feita. Você imagina, as pessoas olhando para nós, lá vem aquele cara de novo falar do dilúvio. Lá vem aquele cara de novo falar de arca e de salvação. Eu conversava esses dias com uma pessoa e ela me dizia assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Irmão, porque a gente já pregava no tempo dos discípulos, já pregava no tempo da minha avó, do meu avô, dos meus pais, Jesus vai voltar. Aí eu falei para essa pessoa assim, seu pai ainda está vivo? Ele falou, não está mais vivo. Está vendo? Já voltou para o seu pai. Às vezes, a gente está dando a última pregação aqui, a gente não sabe. Talvez Jesus volte para você hoje. E o que você tem preparado para o Senhor? Tenha fé. Tenha fé na sua salvação. Tenha fé que o Senhor vai curar. Tenha fé que o Senhor vai libertar. Quando chegou lá para Jesus, eu não lembro quem foi, acho que foi o centurião. Chegou, falou assim, Senhor, eu preciso de cura. O Senhor falou, eu vou lá. Ele falou, não, basta uma palavra sua. Basta uma palavra do Senhor. É esse tipo de fé. É a fé da mulher do fluxo de sangue, que ela colocou na cabeça dela. Ela falou assim, eu tenho fé que se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Ah, mas tem uma multidão. Eu não quero saber da multidão, eu vou romper essa multidão. Porque o que me importa é Jesus. Às vezes você coloca empecilhos para a sua fé.
o Senhor pode curar, mas o meu sobrinho que mora lá no interior também orou e não foi curado. Mas você vai ser. Coloque a fé em ação. Comece a profetizar, a falar, a dizer com a sua boca que você vai vencer. Porque na sua palavra há poder. E por último, eu quero falar para vocês sobre coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar o gigante. Às vezes a gente entra no octógono com o diabo. Fala assim, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir vencer. Eu não estou aguentando mais. As minhas forças não dão mais. Olha para o alto. O Senhor está revestindo. Porque na palavra que eu li, ali em Efésios 6, fala das armaduras. E se nós estamos com as armaduras de Cristo, a gente vai vencer em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter coragem. Eu ministrava esses dias na igreja do oratório e eu falava que existem 2 tipos de medo. O medo que você não controlou, que aí é covardia. E o medo que você controlou, que é a coragem. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu estou com medo de fazer isso, de fazer essa prova, para me dar um vestibular. Faz. Porque o Senhor vai te capacitar. Eu tenho medo de pedir promoção no meu emprego, de fazer isso. Faz. Porque o Senhor vai te capacitar. Coragem. Os espias voltaram da terra com tanto medo. Eles falaram assim, nós somos como gafanhotos. Só que tinha 2 ali, corajosos. Josué e Caleb. Falaram, vamos subir animosamente, o Senhor já deu a terra para a gente. E olha o tanto de uva que nós vamos comer, e olha o tanto de coisa boa que tem lá. Porque tem pessoa que só vê o mal, que tem medo de tudo. Mas tem pessoas, assim como Josué e Caleb, que estão para conquistar a terra. O Senhor fez eu pisar na terra e eu vou conquistar. Aí você vê Caleb. Depois de um tempo que foi prometida a terra, o que ele fez? Ele conquistou. Já velho em idade, mas ele falou, a mesma força de quando eu comecei, eu tenho agora. E ele foi lá, limpou o gigante da terra, lá onde ele estava, os filhos de Anak, e ficou com a terra. Por quê? Porque ele teve fé e teve coragem naquilo que o Senhor falou. Sabe por que você não está crescendo? Porque o Senhor te deu uma profecia, algo para você fazer, algum chamado, e você tem enterrado, e não tem coragem de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Você vê Jonas, fugiu daquilo que ele tinha que fazer, e a hora que começou o dilúvio, ele entendeu, que começou a tempestade. Aí Noé falou, sai do barco, que isso é de outra história. Mas ele estava no barco. Ele entendeu que ele estava errado. E ele se jogou fora do barco. Falou, vocês querem se livrar da tempestade? Eu disse, se eu vou me jogar aqui, vocês vão ver que o tempo vai ficar limpinho. Aí o que o povo falou? Não, fica. Nós faz café. Fica, a gente dá outro jeito de fugir da tempestade. Falou, não. Aí jogaram ele dentro, fora do barco. E é o que eu quero dizer essa noite por você. Nós temos que ter coragem para enfrentar.
Nós temos que ter fé para enfrentar. E nós temos que ter unidade. Amém? O Senhor hoje traz para você a coragem, a fé e a unidade. Para todo dia você entrar no octógono, já pulando assim. Eu lembro de um lutador que eu gostava muito, o Anderson Silva. Ele já entrava pulando no ringue, assim, já entrava na... Por quê? Já animado. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha autoridade ali para vencer, que ele era bom naquilo que ele estava fazendo. Entre cada dia no octógono, sabendo que você vai vencer. Não importa o que vier contra você. Eu quero dizer nessa noite para você, às vezes você chegou aqui cansado. Você pode estar nos assistindo e falando, é a última vez que eu ouço uma palavra. Eu não aguento mais, eu joguei a toalha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem um plano para você. Deus, Ele tem algo preparado na sua vida. A gente vai louvar agora. Enquanto a gente louva, o Senhor Ele vai te visitar. O Senhor hoje, às vezes você está abalado, mas o Senhor hoje te dá fé, coragem e unidade com o seu irmão ao lado. O Senhor hoje entra na sua vida. A gente vai declarar aqui no hino que o Senhor é o nosso universo. E que a gente quer dar todo o nosso tempo para Deus. E que nós possamos ser uma bênção na mão de Deus. A gente vai louvar, se coloca de pé. O Senhor hoje toca na sua vida. Tem medos enraizados aqui na alma. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo. Enfim. Mas o Senhor hoje, agora, o Senhor te dá coragem para você enfrentar. A gente vai louvar e o Senhor vai te visitar.
vai vencer em nome do Senhor Jesus. Você vai chegar no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, vitorioso, porque o Senhor já te deu vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença, Senhor. Nós declaramos aqui que Tu és o nosso universo, Pai, e que nossa vida é toda Tua, Pai. Senhor, nos dá força, unção. Senhor, nos dá coragem para enfrentar o inimigo. Senhor, eu te peço para cada um que está aqui hoje, a Tua bênção, a Tua unção sobre a vida do Teu povo, Pai. Que haja cura e libertação sobre o Teu povo. E que nós possamos viver o melhor de Ti, Pai. Senhor, que nós possamos, a cada luta que nós enfrentarmos, vencermos em nome do Senhor Jesus. E o Senhor hoje, Ele traz a vitória sobre o Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus.